Olá, pessoal, tudo bem? Vamos para o nosso terceiro simulado. Vamos fazer a correção do nosso terceiro simulado. Então, faltando apenas um, já passamos por diversos temas que possivelmente estarão na prova de vocês. Quem vai fazer Paraná agora no mês de fevereiro, né? Se a prova se mantiver. E quem vai fazer a prova do Pará em março. Então, ainda temos um tempo aí para revisar, para rever as questões, façam isso. Já passei para vocês o arquivo com questões e gabarito comentado, e nós vamos agora fazer a correção em vídeo. Vou colocar aqui para vocês. Eu tenho que compartilhar a minha tela com vocês. Vamos lá. Agora sim. Como eu disse para vocês, nos simulados eu busquei abordar todos os tópicos do edital, né? Trazer questões que às vezes vocês não encontram muito em sites de questões, que não são muito óbvias, mas são importantes. E principalmente Banca do Paraná, que a meu ver é mais teórica, nós podemos ter questões como essa que eu coloquei aqui, que cobra a fundamentação filosófica dos direitos humanos. Esse não é um tópico tão badalado, né, em redes sociais, não é uma informação que você encontre facilmente. Então, vale a pena revisar. Coloquei aqui um trechinho para revisão. E o autor que trata dessa fundamentação é o André de Carvalho Ramos, quem quiser conferir na própria obra, né? Quem tem a apostila também temos o tópico completo aí. Então, primeira questão, quanto à fundamentação filosófica dos direitos humanos, André de Carvalho Ramos nos apresenta uma breve síntese das tentativas. A fundamentação pode ser entendida como as razões que legitimam o reconhecimento dos direitos humanos sobre as correntes dos direitos humanos. Sobre as correntes de fundamentação filosófica, é incorreto afirmar. Então, lembrem-se que estamos buscando a alternativa errada. Esse tipo de questão é ótima para vocês usarem as corretas como revisão de conteúdo, especialmente esse conteúdo mais teórico. Então, vamos ver aqui, estamos buscando a errada, reforce isso para o seu cérebro, sublinhe, porque nós temos aí um comando já programado para buscar a resposta certa, né? Então, circule aí, grife, você está buscando a errada. Letra A. Os negacionistas entendem que não é possível a fundamentação racional dos direitos humanos, uma vez que são direitos consagrados por valores e sentimentos morais que não podem ser comprovados ou justificados. Exatamente, está correto. Os negacionistas entendem que são valores subjetivos, então nós não temos como justificar isso racionalmente. Então, eles negam, não é, a possibilidade de fundamentação filosófica dos direitos humanos. Essa é a primeira corrente. Letra B. Um dos grandes representantes da corrente naturalista de inspiração divina é São Tomás de Aquino. Para esse teólogo, a lex humana deve obedecer à lex naturalis, que era fruto da razão divina, embora perceptível ao homem. Está correto, lembrando que a corrente naturalista ela se divide em corrente de inspiração divina e corrente racional, né, naturalista, mas de origem racional. O grande representante dessa naturalista de inspiração divina é São Tomás de Aquino, pode aparecer também Santo Agostinho, são filósofos da Igreja Católica, e da corrente racionalista, Hugo Grocio e pensadores iluministas como John Locke, Rousseau, Montesquieu, né, eles podem aparecer como exemplos da corrente naturalista de inspiração racional, tá? Cuidado com isso, porque é uma grande pegadinha. Então, a letra B também correta. Letra C, Hugo Grocio, um dos fundadores do direito internacional, inaugurou a teoria do direito natural moderno, correto, e sustentava no século XVI a existência de um conjunto de normas ideais fruto da razão humana. Então, os primeiros defendiam uma origem divina desses direitos, os segundos defendiam que esses direitos eram frutos da razão humana. Essa é a grande diferença, isso dentro da corrente naturalista, tá? Muito importante essa diferenciação. Então, Hugo Grocio, ele é considerado pioneiro porque ele vem no século XVI, não é? E os
filósofos iluministas só no século XVIII, mas, como eu disse, eles também podem aparecer nas questões. Letra D. Conforme a corrente positivista, o fundamento dos direitos humanos está na existência de leis positivas que retiram o seu fundamento de validade da Constituição. Correto? É a famosa teoria do ordenamento jurídico. E aí nós temos Hans Kelsen, Norberto Bobbio, que defendem que a Constituição é a lei fundamental, está lá no topo da nossa pirâmide normativa, e todas as leis retiram o seu fundamento de validade da Constituição. Então, o direito é o direito que está escrito, positivado, né? E aí o nome ajuda, essa é a corrente positivista. Então, qual o erro da letra E? Os pensadores iluministas, como Locke e Rousseau, reafirmaram a ideia de que os direitos humanos são atemporais, inerentes ao ser humano. Correto, né? São naturais, nascem com o ser humano. Sendo adeptos da corrente positivista. Errado, eles são adeptos da corrente naturalista e defendem a origem, como origem aí a razão humana e não a inspiração divina. Então, esse é o erro da letra E. Coloquei aqui o texto para vocês de revisão das correntes, e além dessas, que são as tradicionais, negacionista, naturalista e positivista, nós temos uma corrente mais moderna, mencionada pelo André de Carvalho Ramos, que seria a ideia de fundamentação moral dos direitos humanos, defendido pelo grande jurista Ronald Dworkin, que vem nos ensinar que o direito é formado não só por regras, mas também por princípios. O Dworkin, ele vem conciliar os valores do naturalismo com o positivismo, né? Vem dizer, olha, não precisa existir essa dicotomia, eles se complementam, nós precisamos de valores éticos morais, além de um direito posto, positivado, e aí os princípios ganham espaço no nosso ordenamento. E aí o André de Carvalho Ramos traz uma conclusão legal, ó, a fundamentação dos direitos humanos como direitos morais busca a conciliação entre os direitos humanos entendidos como exigências éticas ou valores e os direitos humanos entendidos como direitos positivados, né? Então, não precisa de uma briga, nós podemos conciliar o naturalismo, o justnaturalismo com o positivismo jurídico. Então, resposta incorreta na questão número 1, letra E. Tranquilo? Questão número 2, sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, marco da proteção internacional dos direitos humanos. É correto afirmar. Então, a nossa famosa Declaração de Paris, com certeza uma questão da prova de vocês vai ser sobre DUDH. Nas duas bancas eu aposto em uma questão sobre DUDH, que pode ser sobre contexto histórico, ou sobre o próprio texto, né? Uma questão mais literal, ou combinar esses dois aspectos. Então, coloquei para vocês. Eu quero a resposta correta agora. Letra A. É um tratado internacional aprovado sob a forma de resolução da Assembleia Geral da ONU em 10 de dezembro de 1948. Errado, porque a Declaração Universal não é tratado internacional. Tem natureza de recomendação, é um documento do soft law, então ninguém diverge quanto a não ser um tratado internacional, apesar de existirem divergências quanto à sua força, porque alguns entendem que mesmo não sendo um tratado, vincula juridicamente por retirar sua força dos costumes, princípios do direito internacional, ser uma autêntica interpretação da Carta da ONU, enquanto outros defendem que, apesar de não ser formalmente vinculante, ela vincula pelo seu conteúdo, ela é materialmente vinculante, e essa costuma ser a corrente adotada pelas bancas, né? Nós não temos uma resposta correta, porque existem respostas diversas aí adotadas pelas bancas. Prestem atenção no enunciado, tá? Para vocês entenderem o que a banca está querendo, mas a melhor resposta é dizer que, apesar de não ser formalmente vinculante por não ser tratado, ela vincula pelo seu conteúdo, ela é materialmente vinculante pela importância do seu conteúdo. Letra B. Esse tratado foi ratificado pelo Brasil desde a sua aprovação em 1948. Errado, já que não é um tratado, não há que se falar em ratificação. O texto da DUDH foi aprovado por 48 países, é diferente de ratificação, tá? É só uma simples aprovação, porque não tem nenhuma força jurídica vinculante.
mas estavam presentes 56 países, 48 aprovaram, 8 se abstiveram de votar, não houve nenhum voto contrário naquele momento à DUDH. Então, errada a letra B. Letra C, resguarda o direito à proteção ao patrimônio histórico e ao meio ambiente sadio. Errado, esses direitos são de terceira geração e nós sabemos que a DUD, ela consagra os direitos de primeira e segunda geração, ela desenvolve os direitos de liberdade e igualdade e apenas menciona o valor da fraternidade sem desenvolver os direitos de terceira geração. Então, qualquer direito de terceira geração que apareça em questão, né, como um direito desenvolvido, resguardado pela DUD, falso. Se a pergunta for se ela menciona o valor da fraternidade, aí sim, correto, tá? Letra D, prevê a dignidade humana como grande fundamento dos direitos humanos. Correto. Logo no preâmbulo, né, da abertura do texto, nós temos a previsão da dignidade como fundamento dos direitos humanos. Cuidado que o fundamento é um só, não pode ser liberdade, nem justiça, nem igualdade, é dignidade. O fundamento é a dignidade. Liberdade, igualdade são direitos humanos. O grande fundamento é a dignidade, e aí foi encerrada, pelo menos teoricamente, essa discussão, e coincide com o nosso fundamento do direito interno brasileiro, né? A dignidade também é um fundamento da República. Isso já foi também questão de prova. Então, letra D, correta. Letra E, estabelece sanções para os países que violarem os direitos humanos por ela assegurados. Errado. Como não é um tratado, não há que se falar em sanções, é um texto de recomendação, então nós temos ali vários direitos que, pela sua importância, devem ser assegurados a todas as pessoas, em todos os lugares. É a ideia de universalidade, basta ser pessoa para merecer essa proteção, né? Então, não existe previsão de sanção no texto da declaração, muito menos de tribunais que vão julgar eventuais violações do texto. Isso tudo é pegadinha. Então, questão número 2, resposta correta, letra D. Coloquei para vocês uma revisão da DUDH e recomendo que vocês façam, né, mais uma leitura para garantir, releiam sempre os artigos da DUD para não perder essa questão, tá? Terceira questão muito importante sobre interpretação dos tratados de direitos humanos, das normas de direitos humanos, e aqui eu pedi a incorreta. De novo, para vocês terem uma questão com mais alternativas corretas que vocês possam usar aí como revisão, né? Então, você descarta a errada ou corrige, melhor ainda, corrija a incorreta e use a questão para você estudar, para revisar, que é um indicativo aí de como a banca pode cobrar esse tema que os alunos, né, sempre pedem para fazer algum esclarecimento. Não é um tema também que é muito comum você encontrar informações fáceis, é um tema que eles aprofundam um pouco mais, mas não é difícil, a gente só tem que seguir uma linha de raciocínio, tá bom? Então, sobre as normas de interpretação dos direitos humanos, marque a alternativa incorreta. Letra A. A interpretação conforme os direitos humanos consiste na escolha pelo intérprete, quando a norma impugnada admite várias interpretações possíveis, daquela que seja a mais compatível com a proteção dos direitos humanos. Está correto, e aqui a gente faz uma comparação com a interpretação conforme a Constituição. Então, primeiro, para eu conseguir fazer esse tipo de interpretação, tem que ser uma norma polissêmica, uma norma que admite vários sentidos. Eu consigo interpretá-la de diferentes formas, porque se não é assim, eu não tenho espaço para escolher um sentido. Então, se a norma admite mais de um sentido, eu vou procurar a interpretação que seja condizente com a Constituição, ou aqui no nosso caso, condizente com as demais normas de proteção de direitos humanos. Essa é a interpretação conforme os direitos humanos, né? Eu vou procurar aquela que mais se adeque à proteção internacional dos direitos humanos. Correta a letra A. Letra B. Assim como ocorre no ordenamento jurídico interno, para que seja adequado ao caso concreto, a interpretação de uma norma de direitos humanos deve se dar de forma isolada, desconsiderando as demais normas de proteção.
errado, né? Essa aqui ficou até fácil. Aqui a gente vai trocar, por favor, não é adequado, é adequada, né? Para que seja adequada ao caso concreto. Claro que eu não posso fazer essa interpretação de forma isolada, muito pelo contrário, a minha interpretação ela deve levar em consideração as demais normas de proteção. O Norberto Bobbio, não sei se vocês já leram aí a Teoria do Ordenamento Jurídico, a gente lê lá na faculdade, ele diz que o ordenamento ele se compara a uma floresta, né? E as normas seriam as árvores. Então, eu não posso querer entender a floresta olhando a árvore de forma isolada, eu tenho que olhar o conjunto, a floresta como um todo. Então, é isso que eu devo considerar na hora de fazer a minha interpretação dessas normas, tanto internamente quanto no cenário internacional, tá? Então, errada a letra B. Letra C. Em uma interpretação não há certo ou errado, mas para que seja observada uma reserva de consistência, é necessário que a interpretação seja transparente e sincera, abrangente e plural, consistente em sentido estrito e coerente. Está correto, esse é um pensamento que o André de Carvalho Ramos retrata do Peter Heberle, que é um constitucionalista, e ele tem uma obra muito famosa, que vocês já devem ter visto, A Sociedade Aberta dos Intérpretes da Constituição. Ele defende uma interpretação mais democrática da Constituição e que se aplica também aos direitos humanos. Então, se estamos em um Estado democrático de direito, é claro que existe espaço para diversas interpretações, e eu não vou julgar se elas são certas ou erradas, mas elas têm que ter um fundamento, né? Que é o que ele chama de reserva de consistência. O que eu preciso para que uma interpretação seja consistente? Ela deve ser transparente e sincera, tá? Essas expressões são do autor e são reproduzidas pelo André de Carvalho Ramos, podem aparecer na sua prova. Abrangente e plural, então eu tenho que ter de verdade uma justificativa, não é como o Supremo faz muitas vezes quando ele usa como fundamento o princípio da proporcionalidade sem sequer explicar em que consiste essa aplicação, né? Então, eu tenho que explicar claramente como que a minha fundamentação se aplica àquele caso concreto, né? Não basta trazer uma fundamentação sem fazer essa ligação com o caso concreto, eu tenho que conseguir reproduzir isso sem excluir pessoas, então, transparente, sincera, abrangente e plural, consistente em sentido estrito, tem que ter fundamentação e coerente. Eu não posso perder aí essa coerência, eu tenho que ter a possibilidade de reproduzir essa interpretação, ela não pode ser adequada só para um caso concreto, sob pena de violação do princípio da igualdade, da própria ideia de proporcionalidade. Então, muito interessante essa análise do Peter Heberle, e ele chama de reserva de consistência, esses requisitos que ele traz para que a interpretação seja adequada. Muito importante, deixa aí para você revisar, tá? Então, correta a letra C. Letra D. Segundo a teoria da margem da apreciação, determinadas questões controvertidas relacionadas com as restrições estatais, a exemplo do casamento entre pessoas do mesmo sexo, devem ser debatidas e solucionadas pelas comunidades nacionais, não podendo o juiz internacional apreciá-las. Está correto. Esse conceito, ele vem principalmente do Tribunal Europeu, da Corte Europeia de Direitos Humanos. Eles já utilizaram essa teoria, hoje são até mais resistentes, mas ela encontra maior acolhida no Tribunal Europeu. Aqui na Corte Interamericana, já tivemos o seu uso, mas a Corte, ela não apoia essa teoria, digamos assim, apesar de já ter reconhecido e utilizado. A Corte Interamericana reconheceu essa teoria em uma decisão sobre critérios de concessão de nacionalidade. A Corte entendeu, olha, tem que ter... O que é a margem de apreciação? É um espaço para que o Estado decida sobre aquela questão, não cabe ao tribunal determinar como o Estado vai agir. Isso é muito perigoso porque pode gerar violações de direitos humanos, né? Se a gente vai criando muito espaço, vai flexibilizando muito, pode gerar violações. Na Europa, nós já tivemos a aplicação em relação à união entre pessoas do mesmo sexo, casamento entre pessoas do mesmo sexo, aborto, possibilidade de aborto. Então, são temas que são polêmicos
e a Corte deu um espaço para que o próprio Estado decidisse como agir ali no seu ordenamento, tá? Então, o conceito correto, lembrem-se que envolve temas polêmicos e a ideia é garantir essa liberdade maior para o próprio Estado decidir essa questão que é considerada aqui como uma questão nacional, que deve ser resolvida internamente na visão, né, da teoria da margem de apreciação. Então, certinha a letra D. Letra E, o critério da interpretação pro homine, que também é conhecido como pro persona, exige que a interpretação dos direitos humanos seja sempre aquela mais favorável ao indivíduo, reconhecendo a superioridade das normas de direitos humanos. Então, lembrem-se que não estamos preocupados com interesses dos estados. A intenção é proteger a pessoa. Não importa o interesse dos estados, não importa a hierarquia das normas, né? Se está na Constituição, se é uma norma infralegal. O que nós buscamos é a norma mais protetiva. Então, eu não consigo definir a priori qual vai ser essa norma. Eu tenho que analisar cada caso concreto e buscar a norma mais protetiva. Legal, né? Então, esse é o tema da interpretação das normas de direitos humanos. Um tema interessante que deve ser revisado. Coloquei aqui um trecho do nosso texto, para quem não tem aí material, quem quiser conferir lá no livro do André de Carvalho Ramos, ele também trata muito bem do tema, tá? Complementei aí com a teoria da margem da apreciação e o critério da máxima efetividade, interpretação pro homine, primazia da norma mais favorável. Alguns autores tratam como sinônimo, mas coloquei aqui, né, algumas distinções que podem aparecer. Então, a ideia da máxima efetividade é uma interpretação de determinado direito que conduz ao maior proveito ao seu titular, com menor sacrifício dos titulares dos demais direitos que estão ali em colisão. Isso pode incidir diretamente nos casos concretos, tem aplicabilidade imediata, inclusive nas relações entre particulares, não só indivíduo e Estado. Pro homine, nós vimos na questão, é a norma mais favorável ao indivíduo, e prevalência ou primazia da norma mais favorável é a escolha mais benéfica ao indivíduo. Se eu tenho duas normas que podem ser aplicadas, eu iria escolher, né, a mais adequada, e é muito parecido com a interpretação pro homine, por isso alguns autores utilizam como sinônimas essas expressões, tá bom? Questão número 4, é o outro texto normativo que nós temos no edital, também penso que seja questão certa aí na prova de vocês, uma questão sobre a Convenção contra a Tortura, uma convenção da ONU. Então, questão número 4, eu peço a incorreta de novo para facilitar a memorização das alternativas para que elas sirvam de revisão. Então, sobre a Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos e degradantes da ONU, de 1984, é correto afirmar, exceto: cada Estado parte punirá os crimes de tortura com penas adequadas que levem em conta sua gravidade. Está correto, é a ideia de proporcionalidade, e ela está prevista no artigo 4º, no item número 2 da Convenção. Reproduzi para vocês o artigo aqui embaixo, leiam, é uma forma já de revisão, né? Então, são frases da própria Convenção que as bancas, né, podem transformar em questão. Então, a letra A correta. Essa convenção não exclui qualquer jurisdição criminal exercida de acordo com o direito interno. Correto. Lembrem-se que a ideia é evitar que o crime fique impune, né? Então, não vou excluir jurisdição que o Estado já tem. A ideia é ampliar, fala-se que é um crime de justiça universal, porque a ideia é justamente de estender, de ampliar a competência para casos em que o Estado não teria essa jurisdição, tá? Então, nada de excluir jurisdição criminal, pelo contrário, vamos buscar ampliar para evitar que um crime tão grave fique impune. Correto, então, a letra B, e ela está prevista no artigo 5º, item 3. Artigo 5º, item 3. Letra C. Os crimes previstos na Convenção serão considerados como extraditáveis em qualquer tratado de extradição existente entre os Estados partes.
Correto. O que isso significa, gente? Crimes de tortura nunca poderão ser considerados crimes políticos ou conexos com políticos, não é? Porque o que impede a extradição? Aqui no nosso país, por exemplo, nós temos essa ressalva. Ninguém será extraditado por crime político ou de opinião, mas os crimes de tortura previstos aqui nessa convenção, eles nunca poderão ser considerados crimes políticos ou de opinião, e isso está previsto expressamente no artigo 8º, no item número 1, tá? Então, correta a letra C. Letra D. Cada Estado parte assegurará que nenhuma declaração que se demonstre ter sido prestada como resultado de tortura possa ser invocada como prova em qualquer processo, nem mesmo contra uma pessoa acusada de tortura como prova de que a declaração foi prestada. Aí não, né? O finalzinho está errado, é porque salvo nesse caso. Então, se eu tenho uma declaração que foi prestada sobre tortura e eu estou acusando a pessoa de tortura, aquela minha declaração pode ser usada como prova, né, para provar que eu fui torturada. É a única hipótese em que se admite o uso da declaração. Isso está previsto no artigo 15 da Convenção, tá? Então, grifem aí, todos esses artigos são importantes, caem com frequência. Então, errada a letra D por causa desse final. Salvo contra uma pessoa acusada de tortura, como prova de que a declaração foi prestada. Letra E. Cada Estado parte tomará as medidas necessárias para estabelecer sua jurisdição sobre os crimes na Convenção, quando o suposto autor for nacional do Estado em questão. Também correto, nós temos lá no artigo 5º as situações em que o Estado vai estabelecer, né? Quando é que o Estado vai estabelecer sua jurisdição para julgar os crimes. Então, na letra A, se eles foram cometidos em qualquer território sob sua jurisdição ou a bordo de navio ou aeronave registrada no Estado em questão. Então, que é a extensão, né, que vocês estudam lá no direito penal, o nosso território e a extensão desse território ou território ficto. Letra B, quando o suposto autor for nacional do Estado em questão, então se um brasileiro for, se ele for aí suspeito de prática de tortura, o Brasil também vai estabelecer sua jurisdição, ou se a vítima for nacional do Estado em questão e este o considerar apropriado. Então, se a vítima é brasileira e o Estado do suposto autor não tomar as providências, o Brasil pode também estabelecer a sua jurisdição. Lembrando que nós não vamos excluir qualquer jurisdição criminal já estabelecida para punir o crime, porque a ideia é sempre ampliar a jurisdição. Então, letra E está correta. Então, salvem aí essa questão para vocês revisarem o tema, né? Convenção contra a tortura. Última questão, questão número 5, sobre o incidente de deslocamento de competência. E DC, analise os itens seguintes e marque a alternativa correta. Primeiro, esse incidente foi acrescentado na Constituição de 88 pela Emenda 45 de 2004, conhecida como Reforma do Judiciário, promovendo o fortalecimento da proteção de direitos humanos no nosso ordenamento. Correto. Então, não existia até 2004 esse incidente, que ficou conhecido como IDC, essa possibilidade de se deslocar a competência da Justiça Estadual para a Federal em casos de grave violação de direitos humanos. E temos aqui alguns requisitos, né? Não basta ser uma grave violação de direitos humanos, é necessário que fique comprovada a omissão ou imparcialidade ou ineficácia da atuação dos órgãos estaduais, e a competência, nesse caso, será deslocada porque a União teria um interesse maior em evitar que o Brasil viole um tratado, porque se ele for condenado internacionalmente, normalmente tem uma indenização e o dinheiro sai dos cofres da União. Então, ela teria um interesse maior em evitar essas condenações, tá? STJ já analisou, entendeu que não tem nada de inconstitucional. De forma alguma estamos afirmando que a Justiça Federal é melhor que a estadual. Seria só um deslocamento de competência, não viola o princípio do juiz natural, já que está previsto constitucionalmente, né? Foi acrescentado por emenda, então está tudo certo com o incidente. STJ fixou os requisitos, no texto eu coloco aí para vocês, inclusive os incidentes mais famosos,
que já foram e podem ser cobrados em provas. Aposto aí no caso da Marielle Franco, nas provas de vocês, fiquem atentos. O pedido foi indeferido, tá? No caso dela, o STJ entendeu que as autoridades do Estado do Rio de Janeiro estavam cumprindo aí o seu dever e indeferiu o pedido de deslocamento. Então, o item 1 está correto. Item 2, em caso de grave violação de direitos humanos, o PGR poderá suscitar perante o STJ deslocamento da Justiça Federal para o plano estadual. Errado, por um detalhe, não é do plano federal para o estadual, é o contrário. Esse é o erro da questão, o restante está correto. Então, lembrando que só existe um legitimado, que é o PGR, e o tribunal competente é STJ, não é STF. Fiquem atentos. Então, o item 2 errado. Item 3. O caso Dorothy Stang foi federalizado sob o fundamento de existência de grave violação a direitos humanos, sendo o primeiro caso de deferimento do incidente de deslocamento de competência no Brasil. Errado, porque esse foi o primeiro IDC analisado, mas o STJ indeferiu o pedido. O primeiro caso, o primeiro IDC em que houve a federalização foi no caso Manuel Matos, tá? Aparece muito em questões, então tem que gravar esses mais importantes. Coloquei aqui para vocês o texto constitucional, então vejam lá no artigo 109, competência da Justiça Federal, foi incluído o inciso 5A e o parágrafo 5º, com a emenda 45 de 2004, requisitos considerados pelo STJ, e aqui o resumo dos casos já analisados. Deem uma lida, isso aqui é importante, os mais cobrados em provas até então, caso Dorothy Stang, Manuel Matos, mas temos aí, né, alguns mais recentes, como o homicídio desse promotor de justiça, de Tiago Faria Soares, em Pernambuco. O pedido foi deferido por unanimidade em 2015, então, caso mais recente. Alguns que ainda ou não foram decididos ou já foram indeferidos, e inclusive o mais recente deles, que é o caso Marielle Franco, IDC número 24. Então, o STJ, em decisão unânime, julgou improcedente em 27 de maio de 2020 o IDC nesse caso. O PGR ajuizou, né, o único legitimado, e a relatora, Laurita Vaz, entendeu que o caso deveria continuar sob competência da Justiça Estadual, Polícia Civil e MP do Rio, porque não preenche os requisitos necessários, não há qualquer omissão, né, ou desídio ou desinteresse por parte das autoridades estaduais, então não se justifica esse deslocamento de competência. Gente, uma grande aposta para a prova de vocês é esse caso aqui do IDC da Marielle Franco. Revise, estude, veja os requisitos, é fácil, né? Só o PGR perante o STJ, pode ser em qualquer fase do inquérito ou do processo, não basta ser violação, tem que ser grave violação e tem que ficar comprovada aí o desinteresse, desídia, omissão, ineficácia por parte das autoridades estaduais, e vai para a Justiça Federal, porque a União teria um interesse maior em evitar que o Brasil viole tratados internacionais de proteção, já que ela que vai ter que responder se o Brasil for condenado, tá? Então, são as nossas questões aí do terceiro simulado. Semana que vem nós fechamos o nosso estudo e esperamos, né, que várias dessas questões estejam aí nas provas de vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição. Não deixem para a última hora, não abandonem os simulados, fiquem firmes aí, revisem, refaçam as questões. Não tem problema se errar, o lugar de errar é aqui, né? Não pode errar lá na prova. E qualquer dúvida, me enviem e-mail, entre em contato pelo Instagram, pelo Telegram, acompanhem as dicas que eu continuo postando lá, resolvam as questões. E bons estudos aí para vocês. Força nessa reta final, disciplina, persistência. Até a próxima, pessoal!